Olá, pessoal. Me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre. Hoje daremos continuidade ao módulo 1, Fundamentos de Enfermagem, com o tema Prevenção de Acidentes. Pessoal, a prevenção de acidentes hospitalares é coordenada e evitada por algumas organizações, por alguns órgãos e normas, como a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a SESMT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, e a NR32, que é a norma regulamentadora número 32, que trata de manejos e precauções que devem ser realizadas no ambiente de trabalho para se evitar acidentes, no caso, acidentes hospitalares. Institucionam normas e condições para que trabalhadores e pacientes tenham o mínimo de riscos à sua integridade física e psicológica e moral. Gente, aqui é um exemplo de um tema que nós vamos estudar separadamente posteriormente, que é a biossegurança. São normas que se devem ser seguidas, que regulamentam e institucionalizam procedimentos e medidas que se devem ser tomadas para se evitar acidentes no ambiente hospitalar, certo? Aqui temos um exemplo de uma imagem, né, com várias gravuras, e essas gravuras elas trazem já uma das normas da biossegurança, que é a sinalização correta de riscos aos quais os trabalhadores estão expostos e têm que tomar medidas preventivas para evitar que riscos se tornem realidade. Situações inseguras. Avise imediatamente sobre qualquer condição de risco ou de má higiene que você perceba em seu local de trabalho. Comunique casos de acidente ou doença ocupacional. Isso aqui, situações inseguras, faz parte das normas de prevenção de acidente hospitalar, certo? Onde você deve avisar imediatamente condições inapropriadas de trabalho. Aqui tem um exemplo, um descarpec aberto, com vários pérfuro cortantes. E aqui seria um exemplo de uma ampola, certo? Com uma droga que estaria vencida. Com o exemplo desse ano, 2020, ela venceu em janeiro. Então, isso pode trazer um acidente tanto para o paciente quanto para o profissional. E as doenças ocupacionais são doenças que podem ser desenvolvidas no trabalho. E nós vamos ver depois que tipos de doenças são essas. Não use uma ferramenta inadequada para um trabalho específico. Por exemplo, usar uma cadeira como uma escada. Nunca opere qualquer equipamento se não tiver recebido treinamento para tal ou se todas as medidas de segurança não estiverem implantadas na máquina. Isso serve para qualquer máquina que seja utilizada dentro do ambiente hospitalar, como encanamentos, máquinas de esterilização, máquinas que são utilizadas no centro cirúrgico. Então, essa tecnologia que você não tem treinamento, nem tem medidas de segurança adequadas, você não pode operar. Certifique-se de que todas as suas ferramentas e seus equipamentos de trabalho são inspecionados regularmente para garantir que estão em perfeitas condições. Evitar que certos mecanismos se quebrem, possam ferir você ou aos pacientes. E aquela comissão que nós vimos no começo da aula, tanto como a NR32, elas são responsáveis por garantir a inspeção regular desses aparelhos, desses equipamentos. Essas são medidas, certo? Que são preconizadas por aquelas normas, aqueles órgãos que nós vimos no começo da aula, certo?
que servem para evitar que acidentes decorrentes de procedimentos ou de uso de utensílios possam acontecer dentro do ambiente hospitalar. A biossegurança, ela também inclui o uso de equipamentos de proteção individual, que a empresa deve fornecer gratuitamente a fim de proteger o trabalhador, mas é sua obrigação usar os EPIs quando e como for recomendado, mantê-los em boas condições e avisar se estiverem impróprios para uso. A instituição tem a obrigação de fornecer, mas você tem a obrigação de utilizar. Coisa que tem profissional que não utiliza máscara, não utiliza gorro, não utiliza óculos de proteção quando necessário, né? Então é importante que vocês também façam o uso, certo, desses tipos de equipamento. Não fume ou acenda fósforo em locais proibidos. Esses locais eles vão estar indicados como proibido fumar ou material inflamável, né? O oxigênio é um exemplo de um gás que é mantido no hospital, que se ele tiver contato com fogo, ele alimenta o fogo rapidamente. Então, o incêndio se espalharia com muito mais facilidade devido ao excesso de oxigênio que tem nos encanamentos hospitalares. Por isso, se deve ter cuidado justamente com o uso de chamas. Não jogue pontas de cigarro em lugares como cestos de lixo ou pela janela. Se você lidar com materiais inflamáveis, guarde-os em recipientes próprios e identificados. Desconecte os equipamentos elétricos da tomada após utilizá-los e não cubra os fios elétricos. Informe-se sobre o significado das placas de sinalização de segurança. Nem sempre os códigos usados nelas são de conhecimento geral. Respeite a sinalização de segurança, ela existe porque no local há algum tipo de risco. Informe ao encarregado se notar que não há sinalização de segurança. Pessoal, as placas, elas às vezes trazem códigos, às vezes imagem e por escrito. Então, se deve ter o conhecimento do que essas imagens significam quando elas não estão por escrito. E se você não tiver o conhecimento, você deve buscar saber o que essa placa significa. Porque elas sinalizam que pode haver risco de segurança se você ultrapassar certos limites. Aqui nós trazemos algumas imagens, certo? Contendo as simbologias de atenção, perigo de alta tensão, energia 220 volts, 110 volts e quadro elétrico, perigo irradiação de calor, perigo substância explosiva, perigo substância corrosiva, piso escorregadio e substância radioativa. Vocês vão se deparar com inúmeras sinalizações dentro do ambiente hospitalar e devem ter conhecimento através daquelas normas, certo? Que nós vimos que através das normas de segurança do trabalho e da Comissão de Prevenção de Acidentes Hospitalares, o que as sinalizações indicam para evitar que se tenha acidentes. Um ambiente organizado e limpo facilita a busca de objetos de trabalho e a comunicação entre as pessoas, diminui o cansaço físico e otimiza o tempo. Mantenha as saídas de emergência e os corredores de circulação sempre livres. Gente, um ambiente limpo e organizado, você consegue achar objetos mais facilmente e evita riscos. Aqui é um exemplo que eu tirei de um necrotério, certo? Que faz parte do hospital, o necrotério. E nós temos objetos pérfuro-cortantes, são utilizados para seccionar costelas, ossos, vários equipamentos, provavelmente de biópsias, tudo em cima de um balcão só, com várias caixas, escada. Então, é fácil você se acidentar num ambiente desorganizado. Mantê-lo organizado é a melhor forma
de você conseguir encontrar tudo o que quer e evitar que certos objetos que não é para estar exposto possa te acidentar. Muitos acidentes de trabalho ocorrem porque o trabalhador está cansado, esgotado e pouco alerta. Fazer pausas para descanso ajuda você a permanecer revigorado para o trabalho. Cansaço físico e mental podem levar a acidentes aos pacientes e ao próprio profissional. Isso também está na prevenção de acidentes hospitalares, certo? Que você deve estar em condições físicas e mentais adequadas para exercer a sua função. Porque, caso contrário, você pode se acidentar e acidentar pacientes. Participar dos treinamentos oferecidos e manter-se atualizado sobre os novos processos e ferramentas são atitudes importantes para que você seja ativo na prevenção de acidentes de trabalho. Descarte correto de insumos e materiais utilizados na assistência à saúde também é uma forma de prevenir acidentes hospitalares. Imagine se você pegasse pérfuro cortantes que é para estar nesse recipiente e colocar num resíduo infectante ou colocar no lixo comum. Você pode causar acidentes às pessoas que vão coletar esses resíduos, né? Treinamento, aqui, ó, treinamento de incêndio, treinamento de emergências para com seus colegas, não só para pacientes. É feito cursos e treinamentos para que você possa se capacitar em auxiliar em certos tipos de emergências com acidentes, caso o seu colega tenha uma parada cardiorrespiratória, caso o ambiente esteja em situação de incêndio, caso de saídas de emergência. Então, tudo isso também faz parte, o treinamento faz parte da prevenção de acidentes pela instituição. Cuidados com pérfuro cortantes, não reencapar nem quebrar agulhas, não sobrecarregar o descarpec e descartar cada agulha no dispositivo específico para esse fim. Vocês podem ver que aqui tem uma instrução de uso e tem uma linha específica que é para delimitar o quanto esse recipiente pode ficar carregado. Porque ultrapassando esses limites, pode-se causar acidentes. Reencapar, gente, e quebrar agulhas é uma coisa muito normal que nós vemos na rotina hospitalar. Não se faz isso. Reencapar, você pode se contaminar com material biológico e mesmo que aquela agulha não esteja contaminada, você pode se furar. E quebrar agulhas, você pode deixar essa agulha no local em que ela foi quebrada e alguém se acidentar. Tá? Pérfuro cortantes é uma precaução grande que nós temos que tomar para evitar acidentes. Gente, essas foram as referências que eu utilizei para a aula de hoje, certo? Sugiro que vocês entrem nesse link aqui disponível, que é o link do Ministério do Trabalho, onde trata da portaria que fala sobre as normas regulamentadoras, que são normas que trazem as precauções que foram trazidas para vocês hoje na aula, certo? Todas aquelas precauções, treinamentos, cuidados que se deve ter, sinalização, tudo isso faz parte das normas regulamentadoras, principalmente a 32, número 32, que trata especificamente de acidentes decorrentes do trabalho, tá? Um forte abraço e até a aula que vem.